E aí, Julião, tudo jóia? Tudo ótimo, Renatão. Último podcast aqui. Tô triste, vamos aqui embora. Último podcast aqui. E aí, Edu? Verdade. Mas é bom passear também, né? Ah, bom demais, cara. Claro. Principalmente aí quando as crianças estão juntas, não é verdade? É verdade. Bom, a última vez que nós nos encontramos aqui para falar de Mister Olímpia, nós Café Maria, colocamos Renatão. 424.800 pessoas ao vivo ao mesmo tempo. É gente demais. Num total de 4,6 milhões, isso nas finais. Nas prévias nós tivemos 2,2 milhões de pessoas no final, então foi um grande avanço para o fisiculturismo do Brasil. Ter lives de tamanho tão grande, de um esporte que até pouco tempo atrás era tão desconhecido e tão mistificado, né? Fiquei sabendo que teve reflexo aí no mundo, Renato, essa live aí. Teve reflexo de dirigentes na Ásia, na Europa, todos eles tentando entender o que aconteceu no Brasil para colocar 500 mil de pessoas ao vivo. E essa repercussão tremenda, né? Esse número de pessoas absurdo que assistiram a live, assistiram praticamente eu e o Júlio falar. Porque pelas regras que nós tínhamos de apresentação do Mister Olímpia, nós tínhamos 15 segundos apenas de corte de vídeo, 8 sessões de 15 segundos por categoria. Então era muito pouco, mas eram regras e nós estávamos ali totalmente focados em cumprir as regras. O importante foi uma coisa, o importante é que foi a maior edição do Mister Olímpia da história do Brasil. Acho que nunca tantas pessoas ao mesmo tempo assistiram. Mostra o quanto o fisiculturismo vem crescendo. E Edu, você, que é o atleta brasileiro que mais vezes participou de uma competição do Mister Olímpia, diz pra mim, ver o Brasil parar para assistir a live que eu e o Júlio fizemos, ela ultrapassou a live da final da Libertadores. Nós tivemos mais visualizações do que a final da Libertadores, que foi no mesmo dia. Diz pra mim, quando você pensou que ia ver algo tão surreal do nosso esporte? Cara, eu nem imaginava. Não sei nem se tu imaginava que fosse entrar. Não, Nem ninguém. eu. Meio Ninguém, milhão não de tem como. pessoas, cara. Eu tinha uma meta pessoal. A nossa meta pessoal era 70 mil de manhã, 60, 70 mil de manhã e 100 mil. A gente falava, né? Assim, tipo, 100 cara, mil. se der 100 mil vai ser absurdo. 100 mil à noite. Essa era a meta. Nós acabamos atingindo 170 mil de manhã, de pico, e 400, quase 425 mil à noite. Então foi algumas vezes, 4 vezes maior do que a nossa expectativa da noite. Ô, Renato, eu acho que a gente está vivendo no Brasil uma revolução no fisiculturismo. Quando eu falo fisiculturismo, a gente fala do mercado no geral. Eu acho que a live de vocês, isso, por exemplo, é o reflexo... É transformador pensar que o mercado está se modificando. Eu acho que isso reflete não só para a Max Titânio, mas para a indústria no geral, né, cara? E não só na área da suplementação, mas na área... ecossistema. No ecossistema. Então, assim, eu acredito que a gente está vivendo uma revolução. Então, eu como atleta, cara, que começou a competir no Mister Olímpia lá em 2009... poder vivenciar isso, mesmo não estando competindo, e assim, surreal cara, demais, surreal. As cara. pessoas, 500 mil de pessoas pararam para assistir o fisiculturismo no Ao Brasil. mesmo tempo. Ao mesmo tempo, simultâneo. Então, o que significa isso, cara? Mais pessoas estão tendo contato com o esporte, mais pessoas estão se interessando pelo nosso esporte, pelo nosso conteúdo, por aquilo que a gente já propaga há muitos anos. Então, é como se a gente finalmente tivesse o poder de obter a atenção das pessoas para aquilo que a gente já vem falando há muito tempo. Então, cara, é muito gostoso essa sensação, né? Eu acho que isso é muito bom. E eu tenho uma segunda visão também, Edu. Uma visão muito estratégica. Eu acredito que o Brasil, ele vive um momento que é único do fisiculturismo. Muitas pessoas comparam esse momento que o Brasil está vivendo com a década de 90 e o final dos anos 2000, o começo dos anos 2000 nos Estados Unidos. Eu discordo. Sabe por quê? Porque naquela época, eu acho que a única coisa que dá para comparar é o investimento das marcas nos atletas. Realmente. sim. Naquela época, anos 90 e início dos anos 2000, você via as maiores marcas de suplementos dos Estados Unidos literalmente bancando todos os atletas, financiando os atletas, investindo no bodybuilding. Mas visibilidade, desculpa, não dá pra comparar. Sabe por quê? Cresceu demais. Porque naquela época não tinha rede social. Era só revista. Não dá pra comparar, era só revista. Era revista. Então, pra mim, o momento que o Brasil tá vivendo do fisiculturismo
hoje, no planeta, é único. Eu quero que alguém me apresente aqui qual foi o canal americano que conseguiu colocar, nesse mesmo ano aqui, 500 mil de pessoas ao vivo ao mesmo tempo para assistir ao Mr. Olímpia. Não teve. Não teve. Então, hoje, na minha opinião, país, tá? O Brasil é o país que mais concentra pessoas hoje olhando pro fisiculturismo. Por que tu acha, O Renato? grande diferencial dos Estados Unidos é a língua. Então, o mundo vê, né? Tipo assim, a Europa... Quando vai abrir um pay-per-view, por exemplo, a Europa, quando vai ver uma notícia, ela olha pelo quê? Pelos canais americanos. Afinal de contas, a língua é uma grande barreira. Então, eu acho que os Estados Unidos ainda continuam sendo a referência pro mundo. Por conta da língua. Mas se você pegar país por país, vamos falar assim, quantas pessoas no Brasil acompanham fisiculturismo? E faz essa mesma pergunta para todos os países, para mim, o Brasil, de longe, hoje, tá na liderança. De longe, não tem nem De como longe. comparar. A gente sabe que... É números. Não tem como confrontar números. Contra números não há argumentos. A gente sabe que teve a entrada da Muscle Contest, tem todo o investimento que as empresas fazem, quantidade de número de atletas, mas o que tu acha que se deve ao fato de... Rede social. Rede social. Para mim, é o que o fisiculturismo se transformou no Brasil. O fisiculturismo se transformou uma inspiração, um aspiracional para as pessoas buscarem melhora da saúde e melhora da performance. Então, por exemplo, o cara tá gordinho, ele olha o atleta de fisiculturismo, o seu nível de comprometimento, disciplina, resiliência e fala assim, cara, esse cara me inspira a emagrecer. Ele pega, por exemplo, o atleta de fisiculturismo, ele quer ganhar um pouco de massa muscular, ele quer ser mais longevo, ele quer melhorar seus hábitos alimentares e ele tem dificuldade, porque ele tem dificuldade de fazer dieta, ele tem dificuldade de ser constante na academia. Pensando na questão da saúde, ele olha o mindset de um atleta de fisiculturismo e ele fala, cara, esse cara me inspira. Quando eu tô desanimado, quando eu tô com preguiça, eu abro o Instagram do Edu, eu vejo ele preparando as alimentações dele, eu vejo ele lá na academia, esse cara me inspira a ser uma pessoa melhor. E o que o conteúdo do YouTube no Brasil é feito, não é nada feito parecido no mundo. Então as pessoas assistem projetos de fisiculturismo, preparação, projetos de transformações através de atletas, de centro de treinamentos, tudo tal. Então acho que tudo isso gera uma movimentação de rede social tão grande que as pessoas acabam se educando o que é Mr. Olímpia. E a gente está se tornando referência para os gringos, né? Porque eu já percebi que vários atletas aqui nos Estados Unidos estão fazendo o que a gente já faz lá há muito tempo, os projetos, se expor mais e tudo mais, né? Exatamente. Exatamente, se expor mais, colocar mais. Então eu acho que esse é o grande diferencial. Já nos Estados Unidos, o fisiculturismo é para o cara que é fã do fisiculturismo mesmo.